Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma live, Papo de Psi para Psi. E hoje a gente tem uma live que vai ser muito especial, onde a gente vai estar conversando um pouco sobre como é atuar na área da coordenação de um curso universitário de psicologia, com a convidada professora Silvia. Também vamos estar aqui em contato com o professor Túlio. Vi que a professora já entrou aqui, inclusive já vou chamá-la para participar aqui comigo, Tulhão também. O papo vai ser muito gostoso. Lembrando que ao longo da live, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, é só tá mandando aqui pra gente, tá? E bom dia, gente. Boa tarde, né? Acabou de dar boa tarde, na realidade. Boa tarde, bom dia. Eu não almocei ainda, então é bom dia ainda. Bom, pra mim também. Eu também considero dessa maneira, professora. Tá me ouvindo Bom bem, dia, então? professora. Sim, tá ótimo, Silvia. Então tá bom. Que bom ter vocês aqui. Bom dia, professora Silvia. Bom dia, Carol. Também não almocei, então é bom dia. Bom dia. Sim. Tudo bem. Bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre a atuação da professora Silvia. Túlio, primeiro você se apresenta para a galera que está aqui, depois a gente já passa a palavra para a professora. Legal. Então, pessoal, meu nome, tá bom? Eu estou aí no ponto Túlio Batista, tá joia? Nos sigam aí para a gente poder estar sempre conectados, falando aí sobre psicologia para vocês, tá? Eu sou o CEO e criador do Instituto Nacional de Orientação Profissional, INOP, e lá nós desenvolvemos inúmeras atividades de cunho vocacional, desenvolvimento de carreira, treinamento empresarial, e é o assunto de vocês também, orientação universitária. O que o universitário precisa saber para ter escolhas assertivas do seu próximo passo profissional, tá bom? Então, é um dos assuntos que nós desenvolvemos lá no Instituto. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Carol e professora Silvia. Minha gratidão por você ter aceitado aí esse nosso desafio de estar conversando conosco. Muito obrigado. Obrigada, Tulio. Mas vamos lá, professora. Então, se apresenta aqui pra gente um pouquinho. Tá certo, então. Primeiro, agradeço o convite, Carol, Túlio, vocês, né, muito gentis, já assisti live de vocês, acho que é um trabalho super importante, fiz o convite para os nossos alunos, estou vendo eles entrarem ali, estou bem feliz. Mas, então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou psicóloga, né, faz 25 anos que eu sou formada, então não é necessário fazer conta, por favor, mas o que eu digo para vocês é que eu tenho uma trajetória que começa num formato que é de RH, como eu comentei com vocês num outro momento, e depois eu encontro a docência aí em por volta de 2007 e 2017 aqui na Faculdade Inspirar. Então, assim, sempre trabalhei na área de recursos humanos e mais focado em recrutamento e seleção de pessoas, até o momento em que chega no limite de carreira, mesmo 12 anos fazendo a mesma coisa, né? Cheguei à coordenação de recrutamento e seleção, daí eu passo a ter interesse em trabalhar com treinamento e desenvolvimento, e para isso também faço uma especialização específica, que é em dinâmica dos grupos, e passo a atuar, então, com treinamento e desenvolvimento. E daí vão surgindo as oportunidades de dar uma aula aqui, dar uma aula ali, até que em 2017 eu começo a atuar como professora mais focada mesmo, atuando de forma mais do dia a dia, né? E com a turma de psicologia que iniciou na faculdade há 2 anos, que a gente dá 1 ano e meio, né? A gente está indo para o 4º período agora, e surge a oportunidade da coordenação do curso de psicologia. Então, hoje eu sou professora e coordenadora do curso de psicologia. Muito que legal. É uma possibilidade de carreira para alguns aqui, né? Ser professora é uma carreira. Eu tenho alguns alunos que eu sei que vão para essa carreira. Muito legal, com certeza. A docência é uma grande área aí, né, da psicologia. E professora, assim, ao longo da tua atuação, tanto na coordenação quanto na docência, né, como professora, você tem alguma história diferente para contar pra gente? Algo que tenha acontecido, que tenha sido ou engraçado ou atípico mesmo ao longo da tua trajetória?
Sim, eu não sei se é atípico, mas eu gosto muito de contar que, assim, quando você entra na carreira de docência, você tem uma exigência de estar cursando mestrado. Então, eu tinha feito especialização em gestão de pessoas, tinha feito em dinâmica dos grupos, em análise transacional, mas o mestrado era necessário para você evoluir. Inclusive, é uma exigência do MEC hoje, né, que eu acho que é interessante para quem está ouvindo saber. Você tem uma exigência do MEC em que os professores sejam, a maioria, mestres e doutores. Como coordenadora, então, havia essa necessidade. E eu comecei a procurar a possibilidade de mestrado e, assim, o que eu vou fazer? Eu gosto tanto da área de gestão de pessoas, mas, assim, eu queria até fugir um pouquinho disso, né? E como nós tínhamos o curso de Direito na faculdade que eu dou aula, eu pensei assim, a possibilidade de psicologia forense, assim, pesquisando, eu encontrei uma instituição bem grande aqui, e comecei a fazer faculdade de psicologia forense. Então, assim, não eu acho que é diferente assim, por quê? Porque daí você entra no meio e te abre o leque para outras possibilidades, inclusive para dar aula no curso de Direito, de Psicologia Forense, também no curso de Psicologia, e daí sim, você lidar com coisas bem difíceis, assim. Uma das disciplinas que nós tínhamos era abuso sexual infantil, e eu pensei, eu não sei se eu vou dar conta. Então, eu comecei a disciplina pensando, se começar a ficar muito... Só que, assim, da forma que você vai construindo isso, entendendo isso com todas as suas peculiaridades, mesmo sendo difícil, é possível, sabe? É possível e te faz evoluir mesmo em termos de como pessoa, assim, sabe? A entender algumas coisas, a ficar mais empática, né? O tempo todo, não, isso exige uma empatia natural, mas, assim, ainda mais, ainda mais. Então, eu tenho essa curiosidade, assim. Agora eu posso pensar em outras coisas, se vocês tiverem alguma pergunta. Não, muito bacana. Inclusive, né, professora, quando você vai falando, eu vou me recordando de uma live que nós fizemos com um psicólogo da área forense, né, da psicologia jurídica. E esse psicólogo, que é um grande colega meu, ele comentou sobre a obrigatoriedade da disciplina de psicologia jurídica no curso de direito e que para nós da psicologia não é uma disciplina obrigatória, né? Uhum. Então muitos psicólogos mal conhecem a área forense, nem sabem que é uma possibilidade de atuação e quando você vai ver no curso de direito é uma disciplina obrigatória. Sim. E também a questão de todos os relatórios e pareceres que o juiz pede para o psicólogo. Mas, assim, eu acho que deveria ser, todas as instituições deviam ter psicologia forense, inclusive no curso de psicologia, por conta disso, né? Porque é uma área bem interessante de atuação. Com certeza. E eu estou fazendo, para vocês terem ideia, uma especialização em aba, porque surgiu a possibilidade, eu tenho uma condição para fazer, e daí eu comecei a fazer, não que eu vá atuar com essa área, mas até para que aprimore a minha qualidade como professora, né? Para que eu tenha outros conhecimentos que eu sei que os meus alunos, porque os meus alunos pensam que eu entendo de tudo. É uma coisa impressionante, assim. Eles acham que, eles perguntam de clínica, eu entendo de clínica, de gestão de pessoas, de escolar, para fazer jus a isso, pelo menos um pouquinho, eu procuro estudar bastante. Muito bacana, muito bacana. Carol, agora voltou. Professora, isso, deu. Mas a Carol fica Professora, bonita gravada, né? Essa é a vantagem. Eu fico gravada, ela, tô toda ela, torta. fica, A Carol não, ela fica bonita. ela fica bonita de Obrigada, qualquer obrigada. jeito, né? Impressionante. Fica de qualquer jeito. Professora, os universitários, né? Eu sei que lá na Inspirar eles estão chegando agora no quarto período, é um curso novo, numa faculdade incrível, mas de acordo com a sua experiência, sua vivência, quais são os principais receios que a gente nota que os estudantes têm nesses últimos períodos da universidade em relação à escolha profissional deles, né? Quais são esses receios e como nós, profissionais da área, poderíamos auxiliá-los nesse sentido, nesse encontro? Até eu vi um comentário da Eliane ali, que é nossa aluna,
E a Liliane veio com um comentário sobre isso, sobre o quanto as pessoas às vezes saem da clínica, saem da faculdade, não preparadas ainda para a clínica, né? E ela até, eu sei que ela se sente bastante até preparada, mas eu acho que tem uma questão aí de conhecimento mesmo, né? Eu acho que esse trabalho que vocês fazem de orientação e de estar expondo assim o que ele pode, onde ele pode se especializar, qual linha que ele pode estar, o que ele pode pensar em termos de desenvolver essa carreira, porque eu vejo muito, até pelo trabalho que vocês fazem no Instagram, né, nas redes sociais, é uma coisa que isso a faculdade não vai estar preparando eles para isso, né? E isso é algo importante, né? Porque por mais cuidados que eu tenho que ter, a gente sabe que hoje a gente não pode expor o nosso trabalho da clínica, expor os nossos pacientes, expor os nossos clientes. Então, assim, pensando na clínica, mas pensando em outras áreas, é essa coisa de conhecer mesmo, essa coisa que vocês fazem de ouvir o profissional que trabalha como psicólogo na escola, né? Porque ele vai atuar tanto quanto auxiliando o professor, vai estar auxiliando os alunos, ou um ou outro, né? Então, eu acho que é muito de ouvir mesmo, acho que esse é o caminho, eu acho que essa é a grande dificuldade, porque isso a faculdade, por mais que ela vá ao longo dos anos trazendo profissionais para serem ouvidos, eu acho que ainda talvez a gente não consiga atender essa necessidade que o aluno tem. Perfeito. Bacana. Legal, professora. E assim, conta pra gente um pouquinho qual que foi a tua maior motivação para atuar ali na coordenação de um curso universitário? Uma diretora que pegou e disse, ó, toma que o filho é teu. Brincadeiras à parte, os alunos aqui sabem mais ou menos como isso aconteceu, mas assim, o que eu posso dizer é que foi um prazer, depois de um impacto inicial, né, porque na verdade não estava realmente dentro do que eu havia programado, eu estava muito na questão de ser professora por algum tempo, assim, até que isso acontecesse. Mas, assim, você se aproximar dos alunos, quando você entra num cargo como esse, você vê os desafios que eles existem, que não são só os desafios técnicos, que você está preparado para receber um MEC, para você cuidar de uma documentação, mas tem uma aproximação dos alunos e das dores deles em relação à própria necessidade do curso, que às vezes como professor você escuta, mas talvez não seja da mesma forma ou com a mesma intensidade. Então eu acho que isso foi um dos principais desafios que eu tive, foi essa amplitude, né? Porque quando você está na sala de aula é um número, quando você é coordenador, esse número se multiplica. Então, acho que seria mais ou menos isso. E, assim, propriamente como coordenadora, eu me senti com vontade de continuar. Na verdade, especializar é uma coisa que eu procuro fazer naturalmente, né? Como eu comentei, eu fiz uma especialização, depois disso, hoje eu estou fazendo o doutorado, mas eu acho que não dá para parar, e a coordenação também me faz sentir necessidade de estar me aprimorando todos os dias em outras coisas que eu não havia pensado, como o próprio mesmo, essa relação de estar entendendo mais da autorização desse curso, como funciona, essas situações. Muito bacana. E lógico que você está falando, né, professora, sobre a possibilidade de continuar estudando, e que é muito importante, né, em qualquer profissão, mas para nós psicólogos eu acho que é de extrema importância que a gente continue se aperfeiçoando, estudando, adquirindo mais conhecimento. E é possível estar atuando como coordenador e estar realizando, por exemplo, essas especializações. E quando se trata de outras áreas da psicologia, é possível você estar trabalhando na coordenação do curso, estar trabalhando como professora e atuar em outra área? Hoje, por conta
luta da minha agenda com doutorado, não. Mas eu acho possível, sim. Você pode estar e a gente vê que eu acho que tem que ter um cuidado muito grande da qualidade que você está oferecendo de trabalho, né? Mas assim, eu acho possível que se hoje eu não estivesse fazendo doutorado, eu poderia estar atuando, aliás, ainda atuo, a verdade é essa, assim, em trabalhos paralelos, na área de consultoria em recursos humanos, gestão de pessoas. Mas sim, poderia ser na clínica, se fosse o meu caso, poderia sim, a gente pode ir em paralelo. Essa é a grande vantagem da área da docência, porque ela é intensa, mas a gente consegue administrar outras atividades. Eu queria falar uma curiosidade, você perguntou, Carol, no começo, e a gente tem tempo para isso, então eu queria só contar, e hoje eu fico falando, eu fiz uma especialização, eu fiz... Sem brincadeira, hoje se eu fechar, eu acho que eu tenho 5 ou 6 especializações e doutorado. E daí você deve pensar, nossa, ela era uma aluna desde criança muito Caxias, né? Isso que eu quero para vocês, eu era uma aluna mediana para menos, assim, sabe? Eu sempre fui uma aluna, e eu brinco com os meus familiares ali, porque a gente também tem dentro da família aqueles que estudam mais. Eu não era uma aluna que gostava de estudar, eu fui uma aluna de ensino fundamental e ensino médio, assim, sofrível. Eu nunca reprovei, mas olha, foi sempre raspando. Quando eu entro na faculdade, o estudar passa a fazer sentido para mim. Então eu sei que talvez algumas pessoas se reconheçam nisso, que a faculdade, ela não é uma coisa assim, a pessoa estuda porque ela estuda isso desde que nasceu, porque a família incentivou, aliás, a minha família incentivava, mas era muito mais no sentido de, pelo amor de Deus, né? Você tem que fazer você tem que estudar, mas não era algo natural. E depois que eu inicio a faculdade de psicologia, eu encontro aí um sentido para continuar estudando. E daí sim eu faço uma especialização primeiro lá em 2001, depois eu faço outra em 2006, e daí hoje eu cheguei onde eu tô, né, estudando intensamente, mas não vou dizer que isso seja natural da minha pessoa, tá? Só para avisar para vocês, e se tiver, nossa, mas eu quero, mas tem que estudar muito, isso vem naturalmente. Incrível. E eu acho que isso demonstra a importância da gente se encontrar com a nossa vocação, né? Exatamente, Carol. Você tem toda a razão, né? Quando você está em alguma coisa, porque eu pensei em fazer engenharia por algum tempo, acho que eu não sei se cheguei a comentar com vocês em outro momento, mas assim, como eu tinha um curso técnico e eu fui uma aluna do ensino médio técnico, eu tinha essa questão de pensar em fazer uma faculdade de engenharia. Só que as pessoas mais próximas de mim diziam, você não devia fazer engenharia, você devia fazer na área de humanas, na área de saúde, psicologia. E eu fui resistente algum tempo, até a hora que eu tomei a decisão de fazer psicologia. E quando eu tomo essa decisão, as coisas aconteceram de forma muito natural, mas eu fico pensando, se eu tivesse engenharia, quanto frustrada, possivelmente, eu tenho certeza disso, o quanto frustrada eu seria e o quanto possivelmente eu não teria tido essa trajetória que eu tenho hoje. Então, essa escolha e a gente buscar essa vocação e entender que esse é um dos papéis de vocês, né, de apoiar nesse sentido, eu acho que é bem, bem importante mesmo. Uhum. Professora, eu me identifico muito com você porque eu tinha uma trajetória semelhante. Era aquele aluno sofrível, passava apertado, ensino médio, não gostava de estudar. E após a universidade é que eu criei gosto pelo estudo, me apaixonei, né? E até hoje não parei mais de estudar após a universidade. Então, eu criei gosto pelo estudo, eu identifiquei o que é que eu gostava de estudar. E quando a gente gosta de estudar, a gente começa até a ver áreas que antes era uma repulsa para nós, elas passam a se tornar atraentes, porque a gente muda a forma como a gente vê e aprende, né? E isso somente a experiência e a vivência que nos traz, né? Então, realmente faz total sentido o que você mencionou, né? E me identifiquei muito com esse momento, fiquei aliviado. Agora estou mais tranquilo. Não precisei nem fazer terapia. Esse bate-papo, eu fiquei tranquilo já. Já eliminei meus traumas do passado já. Mas o pior é que eu me identifico também com isso. Eu sempre fui estudiosa, eu sempre me dediquei muito. Mas se me perguntavam, Carol, qual que é a sua matéria preferida na época de ensino médio? Eu sempre falava, nenhuma. Eu não gostava de nada. Né? Eu acho que o que eu gostava um pouquinho mais era estudar filosofia, sociologia, mas parava por ali, né? E nem são disciplinas que a gente vê tanto assim no ensino médio. E daí quando eu entro na faculdade de psicologia,
que eu consigo me ver feliz também de poder estudar, né? De estudar algo que me gerava prazer. Uhum. A gente, professora, teve um cuidado muito especial na montagem dessa orientação, desse programa que nós estamos criando, porque nós pegamos lá as 13 áreas reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia e mapeamos as 13 áreas. Dali a gente explodiu essas áreas, colocando sub-áreas que seriam interessantes e correlatas a essas áreas da psicologia, e identificamos inúmeros nichos e subnichos dentro da própria área. E conversando com estudantes de psicologia, eles mencionaram, poxa, eu nem sabia que existia esta área da psicologia, e muito menos ainda esta sub-área, esse subnicho da psicologia. E dessa forma, o estudante, quando a gente identifica subnicho, a gente começa a relacionar a grande área, psicologia, a sub-área, a psicologia específica, forense, jurídica, clínica, assim vai, e traz dentro desse escopo uma paixão, uma especialidade que o aluno tem. Né? Citando como exemplo, por exemplo, a Carol, que sempre gostou e foi apaixonada por teatro, por artes. A gente trouxe dentro desse escopo para ela o psicodrama, e que hoje ela utiliza a abordagem do psicodrama no atendimento clínico dela. É possível utilizar o psicodrama na abordagem empresarial, no treinamento corporativo, e as pessoas nem sabiam disso. Perfeito. Então, o estudante, a gente está tendo muito cuidado para expandir buscando identificar outras paixões e habilidades que ele tem, alinhando naquela linha da psicologia. Não sei se faz sentido. Completamente, faz todo sentido, e eu acho que é isso. Algumas coisas que nós aprendemos em algumas áreas, a gente vai estar utilizando em outras áreas. A questão do psicodrama, ele pode ser bem utilizado em área de treinamento e desenvolvimento, você simular situações. Eu tenho dificuldade de delegar, então a gente pega e simula. Então vamos fazer aqui uma possibilidade, né, um roleplay de como é que a gente vai fazer para delegar. Ou seja, são áreas que você aproveita em outras áreas, faz todo sentido. Sim. Ferramentas grandiosas, né? E isso a gente dando exemplo com o teatro, mas a gente estava até conversando outro dia, quem gosta de música, por que não se especializar em musicoterapia? Alguém que gosta de animais, hoje tem lindos trabalhos com a ecoterapia, que é a terapia utilizando cavalos, né? Existem especializações de biodança para quem gosta de trabalhar movimentações corporais. Então, assim, existem muitas possibilidades de atuação e da gente unir, né, as nossas habilidades, a nossa vocação com a profissão que a gente escolheu como a nossa, né? Sim. E às vezes o que eu tenho visto também aqui com os nossos alunos são aqueles que juntam graduações, que você faz uma graduação em pedagogia, por exemplo, e depois vai fazer uma graduação em psicologia, né, em que você acaba associando aí as duas coisas, e outras áreas, administração e psicologia. Ou seja, administração, eu gostava tanto de lidar com pessoas em administração, porque tem gente que vai para a área financeira, né, tem gente que vai para outras áreas. Agora, do curso de administração, o que eu mais gostava era a parte de gestão de pessoas. Então, eu faço a faculdade de psicologia e eu posso estar agregando aí tudo aquilo que a psicologia pode trazer para dentro das organizações. Bacana. Acho que é bem rico mesmo. E professora, hoje você utiliza alguma abordagem da psicologia no teu trabalho? O que acontece? Eu até gosto de falar sobre isso, porque a área de gestão de pessoas, ela acaba não te trazendo uma determinada, ela acaba trazendo os autores lá da administração de pessoas, né? Desde o Piavinato, do Robbins, de tudo, que tem esse olhar. Então, assim, para mim foi muito esse olhar das pessoas que vinham da administração. Acho que essa é uma informação importante, porque a gente acaba indo para outras áreas. Quando eu fazia faculdade, no 5º ano, a gente tinha a oportunidade de fazer estágio nas 3 áreas, macro áreas, que vocês sabem que é organizacional, a área escolar e a área organizacional. E a área clínica, escolar e organizacional. E na clínica, eu seguia a psicanálise.
Então, eu era uma apaixonada pela psicanálise e fui, os meus atendimentos sob supervisão, claro, que a gente tinha a supervisão, eles eram em psicanálise. E dificilmente o behaviorismo foi o foco do meu trabalho, apesar de eu considerar ele muito mais próximo da área administrativa hoje, até algumas ações que podem ser feitas. Mas o que eu posso dizer? Que hoje não tem uma linha que eu siga, mas eu procuro me especializar no atendimento de grupos mesmo, né? Porque eu acho que daí eu estou atendendo tanto o aluno quanto na parte organizacional, que foi a que eu fiz. E também, hoje os meus alunos que estudam comigo, eles sabem que, como é uma abordagem que ela é menos utilizada e a análise transacional ela pode trazer bastante insumo para todas as áreas, é a área que eu sigo hoje, de análise transacional. Acho que vale super a pena, né, Túlio, você se interessar, porque a gente tem de todas as áreas que se interessam pela análise transacional, né? Eu acho que a Carol já tem uma linha de clínica e talvez não seja o caso, mas você pode vir a te agregar bastante aí para você atuar com estudantes, porque ele fala muito sobre qual a posição existencial que você coloca, qual que você se coloca, qual que é o estado de que você permanece mais tempo, e ela é uma teoria muito interessante. Sim, agradeço, professora. Com certeza vai ser estudado com profundidade e utilizado. Vai gostar. Com toda certeza. E eu acho muito legal reforçar um pouquinho do que a professora trouxe a respeito da utilização das abordagens, porque o estudante sai, às vezes, da graduação muito pressionado a escolher uma abordagem como linha de atuação, né? E você não... Primeiro que você não precisa se fechar a uma única linha. As abordagens, de uma maneira geral, elas vão acrescentando no nosso trabalho, né? Então, a gente pode usar uma teoria de uma teoria de outra e unir no nosso trabalho, e que não há uma obrigação tão grande da gente já sair da graduação com uma abordagem para a gente chamar de nossa, né? Eu acho isso bem importante, essa tua fala, Carol, porque eu acho que tem uma diferença, que são áreas mais opostas, se a gente pensar em termos de behaviorismo e psicanálise, mas dentro do behaviorismo e dentro da psicanálise a gente pode agregar outras teorias, e dentro de outras teorias a gente usar um pouco da psicanálise, usar um pouco do behaviorismo, ou seja, contanto que elas não sejam incompatíveis, né? Mas eu acho possível sim. E eu acho que elas estão evoluindo. A gente vê a psicoterapia breve, a gente vê outras abordagens que elas mesmas, enquanto linhas de estudo, elas vão se aperfeiçoando, vão se aprimorando. Professora, tem algo, a gente tem uma preocupação, né, eu e a Carol, veja se faz sentido. Que o estudante de psicologia, em geral todos os profissionais, todos os estudantes, né, em particular da psicologia, que é o nosso projeto atual, que ele identifique, de forma mais cedo e madura possível, qual seria a área de atuação dele após a universidade, porque dessa forma ele teria mais segurança para atuar após a universidade, sendo que, nesse período da universidade, na medida em que ele identifica qual é a área de atuação dele mais próxima, que ele tem uma maior afinidade, né, psicologia organizacional, ou a clínica, ou a avaliação psicológica, ele teria, ao longo da universidade, tempo, período, para ganhar experiência, fazer estágios, monitoria, aprofundamento teórico, porque dessa forma, quando ele for para o mercado de trabalho, o recrutador ele pergunta para você, mas você já tem experiência nessa área? Mas como que eu vou ter experiência se eu acabei de me formar na universidade? Então, a gente tentou encontrar uma solução, ouvindo as dores do pós-formado, que uma das soluções é identifique quanto antes quais são as áreas de maior interesse seu, busque o máximo de estágio, monitoria, publicação, feira científica, curso de extensão, para que você, quando for para o mercado de trabalho, trabalhar naquilo que você ama e tem paixão, você responda, sim, eu tenho experiência. E dessa forma, você evita mais um erro que eu e Carol encontramos, e que foi que ela cometeu no início da carreira dela, agarrar a primeira oportunidade, mesmo que não seja aquela que ela não esteja vocacionada e nem gostando. Né? Então a gente começou a criar essa preocupação. É coerente? Eu
plenamente. Eu acho que isso, o quanto antes você conseguir tomar a decisão, nem que você mude depois, mas assim, essa questão de uma satisfação no trabalho, ela aumenta bastante se eu me direciono cedo, né? Se eu começo a ter Sim, esse olhar. sim. Perfeito. Carol, até conta um pouquinho, ou seja, por causa do horário, né? Fala um pouquinho qual foi seu equívoco, logo no início do final da graduação. Mutou, Carol, para Tá mim. mudo. Perdão. Quando eu estava ali no final da minha graduação, eu realizava alguns estágios que eram obrigatórios, né, para formação no curso, e dentre eles eu realizava um estágio na área social, numa instituição. E essa instituição, ela me deu a oportunidade de sair da graduação já com um emprego lá, né, então eu seria efetivada praticamente nessa instituição. E é lógico que eu abracei a oportunidade, né? Na minha cabeça eu falei, meu Deus, entre ficar desempregada e sair empregada, independente de qual seja a área, é melhor estar empregada. E assim, era uma instituição incrível, lindíssima, mas que não iria levar o meu sucesso profissional que eu esperava, né? Aquela realização profissional que eu esperava para mim, tanto no quesito financeiro e até no quesito mesmo da minha vocação. Mas eu aceitei. E aconteceu que 2 meses depois que eu tinha aceitado essa oportunidade, eu fui mandada embora da instituição por falta de verba. Eles não tinham mais dinheiro para continuar pagando meu serviço. Daí foi um momento onde eu me senti num buraco, né? Eu falei, tá, e agora? Como que eu saio daqui? O que que eu faço? Não me planejei. Imaginei que eu ia ficar aqui porque eu estava cômoda, né? Por um tempo. E daí foi quando eu comecei a me movimentar e perceber que a clínica talvez fosse a formação que faria sentido mesmo para mim, quando eu inicio na carreira da psicologia clínica. Mas foi um grande problema, né? Eu ter abraçado essa oportunidade, porque se eu tivesse me dedicado antes mesmo da minha formação para iniciar na clínica, a minha trajetória na clínica teria sido muito mais rápida do que ela foi. Sem dúvida. A Elizabeth perguntou ali se a experiência, né, começar a trabalhar tanto na clínica quanto na organizacional. Hoje, a organizacional, a gente sabe que ela é um grande nicho para você entrar em relação a estágio, né? As empresas hoje trabalham bastante, acho que é interessante até não fazer cara feia e tentar, né, e fazer. E a clínica mesmo é só no último ano que você tem intensamente, mas tem outras atividades que você faz de acolhimento de pessoas em projetos dentro da faculdade que você pode ter essa oportunidade também de se aproximar de algo parecido com a clínica, né? Antes aí do último ano. Algumas universidades possuem as clínicas escolas, né? Onde elas fazem o atendimento todas, né? à população. Eu acredito que em todas, sim. Todos os cursos de psicologia sejam obrigados a ter, né? Esse atendimento. Exatamente. A gente não tem porque não chegou lá ainda, né? Mas tem que ter. Isso. Clínica escola. A Ana Silva fez uma pergunta aqui, que eu vou redirecionar para a Carol e para a professora Silvia. Qual a dica para ter experiência e se preparar para a clínica? Eu acho, né, que quando a gente fala aí no atendimento clínico, primeiro é você estar aberta a praticar o teu autoconhecimento. Então, você está realizando um processo terapêutico teu, né? Porque quando a gente começa a cuidar da gente, é quando a gente começa a ter a oportunidade de poder cuidar do outro também. Porque a gente não tem como cuidar do outro se a gente não tá bem com a gente. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para você se preparar para a clínica. Até porque nesse processo de autoconhecimento psicoterapêutico, você vai estar trabalhando questões como a insegurança, que é normal quando a gente está desenvolvendo um papel que é novo. A ansiedade, que é normal quando a gente está atuando numa área que é nova. Então, assim, tudo que é novo vai gerar sensações de ansiedade, de insegurança. A questão é que a gente não pode deixar esses sentimentos nos paralisarem. E você tá realizando um processo terapêutico onde você vai estar cuidando dessas emoções, vai fazer com que você se sinta mais preparada para atuar com a psicologia clínica. Sem dúvida, sem dúvida. E a Yasmin, Yasmin é filha de uma grande amiga minha. Prazer conhecê-la, Yasmin. A Yasmin falou o seguinte aqui, tenho muito interesse na área da psicologia hospitalar, porém, sinto que é um campo muito fechado para quem está cursando ainda. Professora Silvia. Yasmin, falando um pouquinho da minha experiência, tá? Ao longo da minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer 2 estágios na área hospitalar.
um para atendimento do público geral que estava hospitalizado e um em cuidados paliativos, que são as pessoas que estão passando por alguma enfermidade, né? E a gente vai cuidando delas nesse período paliativo, que a gente considera que aquele tratamento ele não tem mais como regredir. A gente faz um tratamento baseando ali no menor sofrimento possível para aquele indivíduo. Então foram as duas áreas na psicologia hospitalar que eu tive a oportunidade de realizar estágios. Então, assim, eu acho que depende um pouco da universidade também dar essas possibilidades. No meu curso, na minha universidade, era possível realizar estágio na área hospitalar, mas eu acredito que seja uma área onde, dependendo do contato que você tenha com alguém de dentro, e bater mesmo na porta dos hospitais, né, às vezes perguntando se há possibilidade de atuação para estágio, seria uma oportunidade. Não sei, professora, o que você tem a dizer sobre a área da psicologia hospitalar? O curso de psicologia da Faculdade de Inspirar, ele tem o foco na área da saúde, né? E ele nasceu na fisioterapia e hoje tem fisioterapeutas da Faculdade de Inspirar em todos os hospitais aqui de Curitiba, tá? Assim, eu não estou exagerando. E a nossa proposta é que nós tenhamos, então, talvez eles não precisem bater na porta, a gente já vai abrir a porta para eles nos hospitais aqui em Curitiba. Então, seja Champanhar, Nossa Senhora das Graças, o Hospital Pilar, nós temos uma proximidade enorme com eles. Então, são hospitais em que os nossos alunos estarão fazendo visitas, estágios, isso vai ter bastante foco. Mas quem está em outra instituição tem que bater na porta mesmo, porque o hospital a gente tem que pensar, que é óbvio que a gente está pensando nesse atendimento ao paciente que está hospitalizado, mas o hospital também tem RH. Então, assim, eu indiquei semana passada um profissional para estar atuando, daí já não é estágio, na verdade, para estar atuando como psicólogo do hospital, né, no RH do hospital. Perfeito. E eu acho que... Carol, Deixa eu complementar uma coisa. Eu acho que uma dica importante, até quando você está procurando o curso universitário que você vai fazer, é observar as oportunidades que o próprio curso da graduação te oferece, né? Então, por exemplo, quando eu fui para a minha universidade, eu pesquisei na grade o que é que eu teria de oportunidade de estágio. E foi isso que acabou fazendo com que eu escolhesse estudar na universidade onde eu estudei. Perfeito. Carol, eu já estava apaixonado pela Faculdade de Inspirar. Depois do que a professora falou, eu estou completamente apaixonado por ela. Né? Mas eu falo isso justamente pelo seguinte, pessoal. Quando eu oriento os alunos da orientação vocacional, e eles chegam no momento da escolha da universidade, depois de terem escolhido o curso universitário, eles fazem uma análise de 32 critérios para poder escolher a universidade. E um dos aspectos que o aluno tem que levar em consideração é justamente isso. Qual é a facilidade ou até mesmo as viabilidades que a universidade vai me oferecer, me propor, ou até meio de infraestrutura, para eu estar preparado no mercado de trabalho. Então, isso que a professora trouxe como algo fantástico da universidade, pouquíssimas universidades oferecem isso. Né? Então, isso realmente é maravilhoso, esse tipo de trabalho. Muito obrigado, professora. Nossa, eu que agradeço. Me permita completar a pergunta da Yasmin, que é o seguinte, quando ela falou da psicologia hospitalar. Quando nós nos debruçamos sobre esse diagrama que nós estamos construindo, que ele já tem aqui 8 páginas A4, quase um metro de comprimento aqui, frente e verso. Nós nos debruçamos aprofundando em cada uma das áreas. No caso da hospitalar, Yasmin, existem inúmeras áreas de atuação, né? UTI pediátrica, neonatal, enfermaria, centros cirúrgicos, pré- e pós-operatório, né? Então, eu estou até olhando aqui o diagrama, tá? Por isso que às vezes eu me viro para cá. E a gente entende o seguinte, são 55 especialidades médicas. Em todas essas especialidades médicas existem hospitais, clínicas e consultórios. E áreas intensivas, onde o psicólogo vai se fazer presente, precisa desse profissional. Perfeito. Entendeu, Yasmin? Então, o estudante tem que aprender a pensar fora da caixa, aprofundar o conhecimento sobre aquela área e ver que existe mercado, sim, disponível para o psicólogo. Existem muitos e muitos mercados. Imagina agora, Yasmin, se você se torna uma especialista na psicologia hospitalar em uma área específica da especialidade médica. Você passa a ser o cara. Não é o Roberto Carlos, não. Vai ser você. Entendeu? É uma referência. Passa a ser uma referência. Isso mesmo.
Bom, e pessoal, a gente já tá aqui, né? Passamos até um pouquinho do nosso horário. A gente teve aí muitos comentários bacanas. Ó, tem bastante gente falando ser apaixonada pela Faculdade Inspirar, apaixonada pela professora Silvia. E muito obrigada a presença de todo mundo, tá? Lembrando vocês que eu e o professor Túlio, a gente tá com esse projeto. A gente vai ter a Jornada Psi de Sucesso agora na quarta-feira, às 8 horas da noite. Um evento totalmente gratuito, totalmente online, onde a gente vai estar ajudando a clarear as ideias de vocês, estudantes de psicologia recém-formados, para o que vocês precisam fazer para tomar a escolha mais assertiva para darem início na carreira, tá? Então, se você ainda não está inscrito, entra lá no meu perfil, o link da inscrição tá na minha bio, vai ser um grande prazer ter vocês lá com a gente. E, bom, é isso. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer aos alunos da faculdade que estão aqui, sendo realmente sempre muito carinhosos, e a vocês por esse trabalho muito importante para os estudantes de psicologia. Obrigada, professora. A gente que agradece por você ter aceito aí o nosso convite. Foi um grande prazer e com certeza você ajudou muito esses estudantes que estão aqui tentando encontrar a luz no fim do túnel deles. Sim. Muito bom. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, professora Silvia. Gratidão à Faculdade Inspirar também. A todos os alunos que aqui estão. Muito obrigado. Um abraço, Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.